Aloha! Agradeço a você que nos segue no nosso canal Espiritismo Descomplicado, contribuindo com as suas ideias, com seus pensamentos, com as suas vibrações para a continuidade desse nosso projeto. Trabalharemos hoje com a noção de caridade segundo a doutrina dos Espíritos. Ou seja, o que seria a caridade espírita? Há um crivo de salvação de cada um com a caridade? Lembremos que Allan Kardec, no chamado Evangelho Espírita, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, consignou um capítulo que chama-se Fora da Caridade não há salvação. A intenção do codificador ao estabelecer essa conversação acerca da caridade foi se contrapor à tese vigente nas igrejas cristãs de que a expressão seria fora da igreja não há salvação. Mas que caridade é essa e que salvação o Espiritismo propugna? Primeiro, devemos entender que a caridade se tornou, no Brasil espírita, uma prática comum. Ou seja, grande parte das instituições que se dizem espíritas, que se encontram sediadas em determinadas comunidades, que são os bairros nas cidades do nosso Brasil, adota uma posição de atender aos necessitados. Isso do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista material. No contingente espiritual, as atividades desempenhadas pelas instituições espíritas direcionam-se ao ensino, ao esclarecimento, ao consolo e ao atendimento, o que está perfeitamente contido dentro dos propósitos da doutrina dos espíritos. Na parte material, a caridade ou assistência social se destina a atender a campanhas de arrecadação de gêneros alimentícios, de roupas, de sapatos, sobretudo nas estações do ano mais frias, e também, se for o caso, contribuir com instituições que amparam, seja a velhice desamparada, seja a infância desamparada, ou sejam os portadores de necessidades especiais. Lembremos que Allan Kardec também consignou em suas obras assistenciais por parte dos espíritas. Ou seja, as caixas de ação social ou caixas de arrecadação poderiam estar associadas às tarefas desempenhadas pelas instituições espíritas no espiritismo nascente. Portanto, do ponto de vista institucional, cabe à entidade espírita realizar esse tipo de atividade. Só que o capítulo do Evangelho que trata da caridade, assim como todas as outras exortações dos espíritos superiores que têm como escopo a caridade, se direcionam também à caridade pessoal, ou seja, à ação individual de construção de uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais feliz e mais inclusiva. Portanto, as orientações dos espíritos superiores em termos de caridade alcançam três vertentes destacadas. Primeiro, a indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, a atitude de entendermos o universo e o contexto individual de cada um, de modo que cada ser responde como pode às situações distintas da vida. O segundo, o perdão das ofensas, representado inclusive em várias falas do Mestre Jesus, de que nós não poderíamos julgar os outros. Caso contrário, seríamos julgados com o mesmo metro, com a mesma medida. E o terceiro elemento é o da benevolência, que é o agir bem, o fazer o melhor ao seu alcance. Por fim, devemos entender que salvação está no sentido figurado, porque nenhum espírito criado por Deus está entregue à própria sorte e sujeito a uma situação de condenação futura. Pelo contrário, a doutrina dos espíritos não prescreve nenhum tipo de abono, nem nenhum tipo de condenação. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e, no cotidiano, fazemos a nossa semeadura de modo que essas
sementes vicejam e retornam para nós na mesma proporção daquilo que nós realizamos. Convém, então, nos estruturarmos espiritualmente para que possamos, ao longo das nossas trajetórias, irmos nos aperfeiçoando, irmos melhorando e fazendo com que a caridade, enquanto instrução espiritual, enquanto modo de procedimento, esteja cada vez mais incorporado às nossas rotinas, aos nossos comportamentos e às nossas vivências. Shalom.